E nenhum de nós que estamos aqui podemos calcular o poder e a autoridade que Deus tem. A primeira instituição que Deus criou nessa terra foi o casamento, porque Ele olhou a Adão e disse que não era bom ficar só. Nós conseguimos ver pelos relatos bíblicos que o primeiro milagre de Jesus Cristo nessa terra foi um casamento. Ele transforma a água, aquilo que não tinha mais cor, não tinha mais sabor, não tinha mais cheiro, não tinha mais gosto, não era gostoso, e Ele transforma em algo que biblicamente é o símbolo da alegria, que é o vinho. E esse foi o primeiro milagre de Jesus, e então Ele inicia o seu ministério. E o último evento nessa terra será o casamento da igreja. Não uma igreja feita por placas, mas da igreja da noiva, com o noivo que é Jesus Cristo. E isso é algo que o próprio Deus estabeleceu, e isso se tem cumprido, e poucas coisas faltam-se para se cumprirem ainda, e que nos leva a com certeza imaginar que todos os planos de Deus serão estabelecidos. Então, o primeiro evento, a primeira instituição, o casamento, o primeiro milagre em um casamento, o último evento, um casamento. E é por essa razão que Deus diz assim para vocês nessa noite, nessa tarde: o que Deus uniu, não separe o homem. Deus não deixa uma porta aberta para um possível divórcio, para um possível, uma briga e de repente separa. Deus não deixa essa porta aberta. O homem que cria, muitas vezes, e por criar essa porta, muitas vezes ele sofre, para não dizer todas. E normalmente o homem tem um costume de transformar os 10 mandamentos que foram dados por Deus para o nosso bem, como limites de proteção. O homem tem o costume de transformar em 10 conselhos. E Deus não deu 10 conselhos. Deus deu 10 mandamentos. E o mandamento, nós obedecemos ou não. Então, para vocês dois nessa tarde, eu quero fazer uma pergunta. Vocês estão aqui para estabelecerem uma aliança ou um contrato? Contrato. O que é um contrato? Se nós olharmos no dicionário, um contrato é: eu faço a minha parte mediante o outro fazer a parte dele. Um exemplo que eu sempre dou é: eu compro um carro de uma pessoa por um valor X e essa pessoa me dá o carro se eu dou o valor X. E se eu der, ele tem que me dar o carro. Esse é um contrato. É interligado ao que o outro faz. Agora, uma aliança é: a minha palavra, eu estou empenhando agora, e não apenas diante de homens, não apenas das testemunhas, mas diante de Deus, que eu creio que é essa a razão e o objetivo pelo qual nos reunimos aqui. Para que diante de Deus nós pudéssemos firmar, não um contrato, mas uma aliança. Essa é a tua vontade? Essa é a sua vontade? Eu creio que vocês não escutaram, mas eles afirmaram diante de vocês e diante do próprio Deus que é a vontade deles de estabelecer uma aliança. E pelo estabelecimento dessa aliança, nada melhor do que um símbolo, que é a própria aliança. E vocês têm a aliança, e tem alguém muito especial que vai trazer essa aliança. Então vamos permitir que entre?
Essas alianças, se nós pegarmos um dos atributos da mulher, que é o microscópio, e conseguir ver as coisas por detalhes, nós podemos analisar de todas as formas e nós não vamos conseguir encontrar uma emenda. A pessoa que fez, o artífice que fez, o Orives que trabalhou com esse ouro, ele fez de uma forma tão perfeita que nós não conseguimos encontrar aonde termina e aonde começa. E esse é o símbolo de um casamento. A partir de hoje, vocês estabelecem uma aliança, como já foi falada, diante de Deus, mas essa aliança, ela deve ser assim como estas, que não tem um começo e não tem um fim. Ou seja, a partir de hoje, as pessoas que convivem com vocês não devem mais conseguir ver aonde começa o Vinícius, aonde começa você, aonde termina um e aonde termina o outro. Ou seja, esse é o plano de Deus. E essas alianças, elas não são o casamento, mas elas são um símbolo. E cada vez que alguém olhar essas alianças no dedo de vocês, saberão que a Neuciane pertence ao Vinícius e o Vinícius pertence à Neuciane. E de repente, daqui a 100 anos, 200 anos, nós não estaremos mais aqui, mas este metal ainda existirá e ele testemunhará, porque o que vocês estão fazendo hoje tem valor eterno. Em nome de Jesus. Preto, bom, não preciso dizer o quanto estou feliz. É só olhar. Eu não sei se vou conseguir falar. Bom, você sabe que desde a primeira vez que a gente se conheceu, eu já sabia que tinha alguma coisa, né? Você desde a primeira vez que eu te beijei. E tudo que a gente passou para chegar até aqui, e agora chegamos, é o início de uma nova vida, uma nova etapa da nossa relação. A minha felicidade é ver o sorriso no teu rosto. Você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Te amo. Parabéns. Neuciane, com essa aliança que eu entrego a ti, eu quero firmar o meu compromisso e a minha aliança diante de cada testemunha e diante de próprio Deus. Eu prometo te amar, te respeitar, te proteger e te guardar por todos os dias da minha vida, como prova do meu amor. Eu entrego a ti esta aliança. Bom, eu esqueci meus votos. Eu também Esqueci. Eu também nem ia conseguir falar mesmo. Porque eu também pensei um monte de coisa. Acho que a gente já falou tanta coisa um pro outro que acho que a gente nunca vai deixar de falar. Mas depois de tudo que a gente passou para chegar até aqui, só a gente sabe. Cada batalha, cada pedacinho disso valeu a pena. E só tenho que te agradecer. Só sou uma pessoa melhor hoje. É porque você me ajuda todos os dias a pensar com amor, com alegria, sabe? Você me ajuda todos os dias a ter calma, a ser feliz acima de tudo. E acho que a única coisa que eu posso dizer é que o quanto eu amo você e que esse seja o primeiro dia do resto das nossas vidas, até que a morte nos separe. Vinícius, como prova do meu amor, eu entrego a ti essa aliança, prometendo
te amar e te respeitar por todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar o seu Nelson e a sua mãe, e a dona Cleonice e o seu Luiz Carlos, que pudessem vir até aqui. Essa é uma das últimas partes, e para mim, eu creio que talvez seja a mais importante, com exceção de apresentar-se diante de Deus para firmar o seu compromisso. Os senhores são pai dele, tá? E são pai dela. Já se colocar na posição certa, normalmente, os pais vão sempre ao lado do filho e assim e vice-versa. Essa é a posição mesmo que Deus tem colocado no meu coração por muitas vezes. Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz assim, que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa e serão ambos uma só carne. A matemática do homem é 1 mais 1 são 2. A matemática de Deus, 1 mais 1 são 1. Se nós dividimos 2 por 1, nós vamos ter duas partes. Se nós dividimos 1 por 2, nós teremos duas metades. Essa é a visão de Deus. E da mesma forma, deixará a mulher, seu pai e sua mãe, unir-se a seu esposo e serão ambos uma só carne. E nós devemos crer que essa é a palavra de Deus e essa é a verdade. Então, a partir de hoje, vocês se tornam uma só carne. Ou seja, vocês ganham uma filha. No mesmo nível de amor, de respeito, de aceitação do seu filho. E o senhor, os senhores ganham, a avó, ganham um filho. No mesmo nível de respeito, de amor e de cuidado que a filha. Porque eles se tornam uma só carne. Ou seja, e o que isso tem a ver? É normal haver divergências, haver opiniões, haver algumas vezes uma briguinha. E normalmente o homem corre para a casa do seu pai e vai reclamar com seu pai e com a sua mãe. E da mesma forma a mulher. A partir de hoje, se vocês se tornam uma só carne, por que esse X? Por que esse cruzamento? Porque a partir de hoje, eles os têm como filhos. E a partir de hoje, eles não vão mais estar pendendo para um filho, mas sim para a razão e para a justiça. Assim como conselheiros, como aqueles a quem vocês foram dados como presente quando pequenos, eles estarão sempre com vocês. Mas não mais apenas, esse é meu filho e ela é minha nora, mas sim, os dois são meus filhos. Concordam? Bem, gostaria que todos se colocassem de pé e nós vamos abençoá-los nessa hora. Vamos estender as mãos sobre eles. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Pai, por mais uma vez, Senhor, apresentar, Deus, a vida do Vinícius, ó Deus, e da Neuciane diante de Ti. Tu que sondas e conheces, Deus, todas as coisas. Tu conheces o deitar e Tu conheces o levantar. E a Tua palavra diz que se Tu não edificas a nossa casa, em vão nós estaremos trabalhando. Ó Deus, nós queremos nesta tarde firmar a identidade deles. Nós queremos, Deus, declarar, Senhor, diante de Ti e diante de cada testemunha, o quanto eles são bênçãos, o quanto eles são abençoados, o quanto eles são presentes que vieram de Ti. Senhor, nós firmamos a identidade, nós os abençoamos no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E cumprindo-se, os documentos já foram assinados anteriormente, então cumprindo aquilo que restava, com a autoridade que Deus me tem dado, através da palavra dele, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noite.
agora tem que mudar o ISO aqui. Eu vou atrás deles, se vocês querem que eu filme, ó. Tá. Eu vou atrás deles, acho que eu vou, agora eu vou.